De volta mais um The Doctor Show, esse podcast sobre saúde, feito por médicos, para médicos e para pessoas que queiram saber mais sobre saúde preventiva, sobre os temas dos profissionais que a gente tem trazido aqui, sobre a carreira médica, você que está iniciando e quer saber como que tal pessoa escolheu uma determinada especialidade. Aqui cada convidado é assim selecionado a dedo. E hoje é um dia muito especial, porque nós estamos aqui com o novo apresentador do The Doctor Show, Dr. João Borzino, que esteve com a gente. Aliás, ele foi o primeiro entrevistado do The Doctor Show. Ele que esteve em Portugal e de volta ao Brasil. Quem diria, João, que você, que foi o nosso primeiro entrevistado, estaria hoje aqui apresentando com a gente. Muito bem-vindo. Eu fico muito feliz, muito honrada, porque ele, além de ser um excelente psiquiatra, é um grande amigo, é um irmão. Sinta-se em casa. Estamos aqui nesse novo projeto. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua expectativa. Ele tá vermelho. Ela tá querendo fazer chorar já. Eu sei. Mas a gente ainda vai... Aliás, hoje está muito especial. Eu sei. É muito especial mesmo. É super especial porque representa esse retorno para cá, para o Brasil, né? E para estar do lado de uma irmã, que foi a primeira que eu procurei aqui logo que eu cheguei, né? Nossa, a gente vai ter que contar um pouquinho dessa história. A gente vai contar uma hora, né? E eu me lembro de quando eu vim fazer o primeiro Doctor Show, que foi aquela coisa do... Que pena, você tá indo... Lembra que você ficou sabendo, você não estava sabendo ainda, porque fazia tempo que a gente não se via? Não, eu convidei o cara pro podcast. Ele sentou, e aí no meio eu fui descobrir que ele estava indo para Portugal. Como assim? E era engraçado, porque além do podcast, nós temos também a imersão. Essa imersão feita para profissionais de saúde que querem se desenvolver na sua comunicação. E eu precisava de alguém com um olhar sobre o ser humano, porque nós médicos, a gente é doutrinado literalmente para não comunicar em público. Nosso conselho é bem rígido e a gente acaba a gente vai se diminuindo e ficando cada vez menos na ativa. Então, comunicar é uma missão e tem que ser feito com ética. E eu queria muito que ele trabalhasse os bloqueios dos profissionais, assim como um dia eu tive os meus bloqueios trabalhados, que é uma das missões do The Doctor Show, trabalhar os bloqueios desses profissionais se comunicarem. E hoje não só ele está aqui no programa, como ele também vai estar na nossa próxima imersão em março. Aguarde que a gente vai colocar a data certinho para vocês. O que é uma alegria estar aqui de novo no Brasil e estar com gente amiga e com a mesma missão, né, Lili? Porque a gente sempre se deu muito bem e sempre se comunicou muito bem, porque ambos somos, vocês vão perceber, só um pouquinho ultra comunicativos, né? Ultra branquelos, ultra loiros de olhos ultra verdes. Só 2% da população tem olho verde. Isso minha filha me falou outro dia. A aquariana. Aquariana, exatamente. Tá certo. E essa coisa já vem desde o início, tanto para você quanto para a gente. A gente se encontrou num momento da vida muito legal, porque ambos têm uma veia artística, né? Quer dizer, nós dois... Eu acho que a gente vai ter que fazer um podcast só para falar um pouquinho sobre a gente. A gente pode, inclusive... Exato. A gente vai fazer um podcast só para a gente contar um pouquinho disso para vocês. Mas hoje, conta aí quem que está com a gente aqui nessa mesa. Hoje nós temos aqui nosso grande convidado, o Dr. Wesley Andrade, colega, que é mastologista, que vai, ele próprio, falar sobre o currículo dele, se apresentar, porque eu faço questão com que o colega se apresente, porque o currículo é vasto e eu não consegui ainda pegar todo. Né? Bem-vindo, Dr. Wesley, ele que ajuda mulheres a se curarem do câncer de mama e recuperar a autoestima. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, é uma honra e prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Então, meu nome é Wesley Andrade, eu sou médico mastologista, cirurgião oncologista e meu foco de atuação é ajudar mulheres, tratar de mulheres com câncer de mama, com patologias mamárias, na busca da cura e na manutenção da sua autoestima. Então, como que é este processo
real e concreto, através de uma abordagem que nós chamamos de cirurgia oncoplástica da mama. Nós associamos técnicas modernas de cirurgia oncológica mamária para bem tratar a paciente do câncer de mama, e na mesma cirurgia nós já fazemos um remodelamento mamário através de técnicas de cirurgia plástica, na perspectiva de trazer muitas vezes a mama que já tinha uma certa queda, um certo grau de pitose, que a mulher já buscava eventualmente uma cirurgia plástica e porventura achou-se um câncer naquela ocasião. Isso é muito frequente? Isso é muito frequente. A pessoa vai lá fazer um check-up para operar, já está às vezes com a cirurgia marcada, contando que está tudo certo, e vem a descobrir, por exemplo, que tem aí uma situação a ser tratada. E pitose, para o pessoal que não sabe, pitose é exatamente a mama caída. A mama caída, a queda da mama. A ação da gravidade. Exatamente. Né? Evolutiva, né? Ao longo da vida, é inexorável. Inexorável a ação da gravidade, né? Eu sou psiquiatra, sou sexologista também, então eu sei que é inexorável. Então vocês vão poder, vocês dois, me responder uma coisa. É verdade que quando a mulher está diante de um diagnóstico de câncer de mama, ela pensa, em primeiro lugar, na estética, no cabelo, e depois que ela realmente cai na real sobre o risco. Me conta um pouquinho, você que está desse outro lado, e você que estudou a sexologia, o comportamento humano, o que vocês têm a me dizer? Eu acho que tem um misto de tudo isso daí. Então, tem as pacientes que são mais focadas na questão estética, tem um certo grau de vaidade exacerbada, mas eu penso que a maioria acaba realmente focada na tentativa de se curar efetivamente. Então, câncer é uma doença muito mistificada, assim. Então, as pessoas, ao se ter a ideia, a percepção que tem câncer, que pode ter câncer, eles já pensam e vinculam com a morte. Só para nós termos uma ideia hoje, pacientes com câncer de mama, que se descobre o nódulo abaixo de 2 centímetros, as chances de cura são superiores a 95%. Daí a grande importância de fazer o rastreamento, o diagnóstico precoce através da mamografia, né? E acima de 2 centímetros. Abaixo de 2 centímetros, 95% de cura. Ou seja, o autoexame também é muito indicado. O autoexame também é indicado, mas o autoexame ele só vai perceber o nódulo acima de 2 centímetros. Abaixo de 2 centímetros, era a minha dúvida. Exatamente. Mamografia. É por isso que o primeiro exame é 35 anos, com 35 anos que se faz, ainda é assim hoje, porque na minha época, quando eu me formei, era com 35 anos que fazia a primeira mamografia de qualquer jeito, assim, default, né, sendo tipo para registrar. Então, hoje em dia, é 40 anos de idade para a população em geral. Então, completou-se 40 anos de idade, uma mamografia com periodicidade anual, que é como a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica preconiza. Para casos de alto risco, mutações genéticas, tipo mutação do gene de BRCA1, BRCA2, como a Angelina Jolie, por exemplo, histórico familiar de câncer. Que tirou tudo já, né? Que fez a limpa, né? Perfeitamente. Então, para esses casos de alto risco, nós começamos 10 anos antes do caso mais jovem da família, ou a partir de 25 anos de idade, para que tenha algumas mutações específicas, como a mutação do gene BRCA1, que é o caso da Angelina Jolie, por exemplo. Hoje, você acha, por exemplo, que é um exame mais acessível do que quando, na época que a Angelina Jolie fez, era algo assim que muito pouco parte das pessoas poderiam estar fazendo esse exame. Hoje, você acha que essa investigação ela está mais acessível, continua sendo ainda de muito alto valor? Ótima pergunta. Então, o sequenciamento genético, que naquela ocasião, por exemplo, deveria custar o preço de hoje uns 15 mil reais, hoje o preço é de R$1.500. Então, com R$1.500, você faz o sequenciamento. A pessoa com a suspeição clínica faz um sequenciamento de ótima qualidade. E por que eu falo que com suspeição clínica? Porque é uma herança herdada do lado paterno, do lado materno. Então, se você não tem um histórico familiar de câncer de mama, de câncer de ovário na família, não adianta você fazer o teste, porque esse teste vai detectar uma mutação herdada, transmissão hereditária. Se você não tem ascendentes com este histórico, não faz sentido você fazer um teste de predisposição hereditária a câncer, né? Então, nem todo mundo precisa fazer. Na realidade, só cerca de 10% da população teria indicação de fazer esse teste, né? Com histórico familiar. E a gente ouve hoje tem até algumas startups, etc e tal, que estão entrando em empresas fazendo esses testes genéticos já em mulheres, né, em homens por causa da próstata e por causa do fígado, etc e tal. Então, assim, então antes eles dão uma triada, existe uma triagem antes para que esse teste não seja feito de uma maneira perdida, ou seja, para que esse dinheiro não seja mal gasto, é isso? Perfeitamente. Então,
a mutação hereditária, né? Então, existe uma triagem clínica, você precisa fazer para a população em geral. Então, usa-se a boa conversa, a boa anamnese com o paciente, só perguntar como que é o seu histórico familiar, quem teve câncer de mama, câncer de intestino, câncer de prole na família, porque os painéis genéticos, eles conseguem detectar vários genes, não só relacionados com câncer de mama e de ovário, mas com câncer de intestino, câncer de próstata, né? A clínica é soberana. A clínica é soberana. Agora eu vou contar um episódio um pouco interessante, né, para vocês, de um paciente meu. E ele falou assim: doutor, eu estou aqui porque eu aumentei de peso e a minha família toda, o meu pai infartou com 50 e poucos anos, o meu tio assim, ele foi contando toda a história, e no decorrer da anamnese, a gente vai naquela investigação, algum caso de câncer na família, ele não dá tempo, as pessoas infartam antes. Genética mais forte ainda para o infarto. E você vê como é interessante. Câncer é uma doença do envelhecimento. À medida que a população vai envelhecendo, vamos ter cada vez mais cânceres. Só para nós termos uma ideia, para o ano de 2020, eram estimados no mundo cerca de 20 milhões de casos novos de câncer. Câncer em geral. Para 2040, ou seja, mais 20 anos, era cerca de 28 milhões de casos. Então, ao longo de 20 anos, irá se aumentar em 40% de câncer no mundo todo. Por quê? Porque a população está vivendo mais e está indo para regiões mais industrializadas. Se vai para regiões industrializadas, também muda-se o padrão do consumo de alimentos. Então, ao invés de comer mais alimentos in natura, vai passar-se a comer mais alimentos industrializados, ultraprocessados, e isso tem uma grande influência no desenvolvimento de câncer. E eu acho, nitratos. Isso, que viram nitrosaminas e vão... E os xenoestrógenos presentes no plástico, presente em uma série de embalagens. Né? E tem uma coisa que é interessante, né? Que é aquela questão do uso e desuso, né? Que, vamos usar a palavra uso e desuso de uma forma... Né? De reciclar. De reciclar, né? Que é aquela velha história, porque assim... pelo que eu me lembro, assim, quanto mais a mulher usa, é um fator de proteção, dá de mamar, né? É uma coisa assim, né? Assim como para o homem também é um fator de proteção para a próstata ejacular, sabe que 20 a 22 ejaculações por mês protege o homem do câncer de próstata. Você escutou isso? Olha, agora é um motivo. Se está complicadinho ali, você pode usar esse argumento, né? Isso. Para o homem. Agora, para a mulher, qual que seria assim, um argumento feminino para... Seria o que o homem precisa usar. Você acha que mulheres... Você acha que muitas não estão querendo. Agora, né? Senão ele vai ter que usar a mão. Sexólogo. Porque está valendo ejacular. Então, sexólogo. Você acha que mulheres que têm prazer no sexo, né, o orgasmo, elas têm menos depressão, elas têm menos crises de ansiedade, do ponto de vista, assim, pegando um gancho da psiquiatria, da sexologia? Eu acho que assim, eu acho que existe uma coisa cíclica mesmo, assim, é uma coisa que depende muito. Você tem, por causa da repressão sexual, né, por causa da repressão sexual que a mulher sofre, que todo mundo acha que hoje a mulher não sofre repressão sexual, mas sofre sim repressão sexual. Aliás, todos sofremos, o homem sofre a repressão sexual por funcionar, a mulher sofre a repressão sexual por não funcionar, quer dizer, por não ser bonito gostar de sexo, não adianta, que ainda estamos nesse patamar, né? Mas aquela que consegue se entregar, se soltar, etc e tal, vai ter uma vida, uma saúde mental. Uma saúde mental muito melhor. Aquela que já é reprimida já não tem uma saúde mental melhor e vai refletir na sexualidade dela também, né? E nós temos, inclusive, as anorgásmicas, por exemplo, aquelas mulheres que não conseguem orgasmo, fazerem aquele movimento de se excitar, acumular sangue na região pélvica, né? E fazer aquela síndrome, né, de fibrose pélvica, onde ela vai passar depois ter dor na penetração e etc e tal, mas isso depois de anos, né? É raro um diagnóstico desse, mas assim, respondendo bem a sua pergunta, aquelas que foram reprimidas, que já tem um problema psiquiátrico, já tem a tendência a não ter uma sexualidade muito livre, já não boa. Porque o argumento da saúde, ele é muito bom para desreprimir, você não acha? Eu acho que o argumento da saúde é excelente para desreprimir. Aliás... Porque aqui a gente estava falando muito sobre estilo de vida.
Sim. E uma das coisas também sobre a alimentação, que ele citou muito bem, é a dieta muito rica em gordura, gordura trans. Hoje, quais são os fatores, ao seu ver, do ponto de vista alimentar, que estão mais atrelados ao câncer de mama? É interessante que a alimentação fundamentalmente é aquela que vai levar à obesidade. Então, alimentos ricos em gorduras, pobres em nutrientes essenciais, ricas em carboidratos. Então, hoje a gente combate bastante a alimentação rica em carboidrato. Então, por quê? Porque a obesidade, essencialmente, vai levar a um processo inflamatório crônico. E esse processo inflamatório crônico vai levar a uma série de fatores pró-cancerígenos, que vai relacionar com vários cânceres, inclusive câncer de mama. Então, hoje a gente combate fundamentalmente assim, na obesidade. Então, tem que ter atividade física importante com reeducação alimentar, mudança do estilo alimentar. Então, essa é a normativa que a gente tem na perspectiva de tentar descascar mais e desembrulhar menos os alimentos, né? Exatamente. Ótimo, é isso mesmo que a gente sempre fala, né? Quanto a gente menos tem que lavar a louça, né? Você está comendo, você está se alimentando melhor. A não ser que você esteja pedindo iFood, quanto mais você troca o lixo e menos lava a louça, isso. De preferência, quanto mais você troca o lixo orgânico, né? Porque não pode ser o das embalagens, isso. Né? E é interessante porque, assim, eu tenho essa luta, né, contra a obesidade. Eu tendo muito a nutrologia e dentro da nutrologia eu vou te dizer que 80% das pacientes me procuram para emagrecimento. E eu vejo uma preocupação, claro, tem a questão estética, tem muita consciência do ponto de vista cardiovascular, mas eu acho que as pessoas ainda não têm consciência do ponto de vista oncológico sobre a obesidade. Então, a gente sabe que a obesidade ela aumenta a incidência do câncer de mama, do câncer de intestino, do câncer de ovário também, que agora entrando ovário, endométrio. Então, assim, gente, é emagrecer para prevenir uma série de situações, inclusive o câncer. Obesidade é processo inflamatório de artérias, de veias, de tecidos nossos, e isso vai levar com que... É a mesma coisa que o cigarro, né? Vamos dizer assim, né? A gente fumou 2 cigarros na vida, ninguém vai morrer de câncer de pulmão. Agora, quem fumou 20 anos ficou com aquela lesão crônica. O cigarro sempre causando a inflamação crônica do pulmão até que as células vão mutando até virar câncer. A gordura é a mesma coisa, vai inflamando tudo em volta, mas de uma maneira do corpo inteiro, de uma maneira que pega o corpo inteiro, até que as células começam a se diferenciar, né? De uma maneira, perder a função e se multiplicar loucamente. Aliás, a inflamação é gatilho para uma série, né, de morbidade, de comorbidades. E saindo um pouco desse lado da morbidade, da inflamação, eu queria saber um pouquinho sobre o ser humano, Wesley, o menino, esse ser baiano, né, você falou? Sim. Você sempre quis ser médico? Então, nasci na Bahia, na cidade de Vitória da Conquista, e decidi ser médico mais ou menos por volta dos 7 anos de idade. Na minha família não tem nenhum médico, até hoje. Não tinha e continua sem ter. E foi muito interessante, eu me lembro bastante. Ferrado, assim. então, Nelson, desculpa fazer esse comentário. Sobra tudo pra você, né? Porque eu sei o que sobra pra mim. Eu fui o primeiro por muito tempo. Liga o tempo todo, é uma coisa de louco. Mas pode continuar, desculpa. E aí, eu lembro que tinha uma dor de garganta muito importante, febre, uma amigdalite, a minha mãe me levou no pediatra. E aí o pediatra falou, não é nada muito grave, infecção de garganta, vou te prescrever um antibiótico, daqui a alguns dias você vai ficar bem e você vai poder voltar às suas atividades. Eu estava prostrado, não conseguia ir na escola, e realmente depois de 3, 4 dias tomando antibiótico, lá fiquei ótimo, falei, caramba, essa pessoa me ajudou. E eu quero ajudar as pessoas como este profissional me ajudou. Então foi aí que tive esse gatilho de querer ser médico, né? Porque eu fui muito bem tratado por esse meu médico e acabei falando, vou tentar seguir. Você tem ideia de quem ele é, do nome dele? Lembro, chama Nivaldo, Ele Dr. Nivaldo. É vivo? Tenho a impressão que é ainda, não tenho certeza. Mas esse foi o primeiro ponto. Depois eu comecei a me interessar mais, comecei a ler mais sobre a coisa de medicina e eu falei, é isso que eu quero, isso que eu me identifico. Depois, ao longo do tempo, fiz até teste vocacional para outras áreas. Eu era muito bom também na parte de lógica, de matemática, para engenharia, mas falei, não, minha vocação realmente é cuidar de pessoas. E aí eu me dediquei, né? Fui fazer vestibular, passei na faculdade de medicina, cursei na Universidade Estadual de Minas Gerais. Ah, é? E
depois, durante... E na faculdade, olha que coisa interessante. Aí na faculdade, quero ser médico, era um muito bom aluno, e eu comecei a me interessar pelos pacientes carequinhas. Então, como estudante de medicina, eu via os pacientes carequinhas na enfermaria, sempre fui muito rato de hospital, assim, e eu, pô, por que essas pessoas estão carequinhas assim? Aí eu fui entender que estava com câncer e estava fazendo quimioterapia. E me chamava atenção. Isso daí no final da década final dos anos 90, início dos anos 2000. E eu fui atrás das pessoas que tratavam desses pacientes. Eu descobri oncologia. E eu sempre queria fazer cirurgia também. Falei, caramba, então, oncologia eu gosto, cirurgia eu gosto. Então, vou tentar fazer alguma coisa que trata câncer através de cirurgia. Aí eu fui fazer cirurgia oncológica. E como que é o processo? Forma-se médico, depois você cursa cirurgia geral, que eram 2 anos na minha época. Aí depois de fazer mais 3 anos de cirurgia oncológica, foi a época que eu vim aqui para São Paulo, fiz no AC Camargo 3 anos de cirurgia oncológica. E dentro da cirurgia oncológica, eu me identifiquei muito com as mulheres com câncer de mama. Então, na cirurgia oncológica, roda em várias áreas. Câncer de cabeça e pescoço, câncer de intestino, câncer de pulmão, enfim. Mas a paciente com câncer de mama me encantava. Eu comecei a me dar muito bem com esse perfil de paciente. Elas se identificavam muito comigo. Então, eu falei, vou fazer cirurgia oncológica para tratar de mulheres com câncer de mama. E naquela ocasião, aí tinha muito estigma da mutilação possível da cirurgia. Sim. Então, não se tinha muita preocupação assim, estética. Nossos pacientes faziam cirurgias que acabavam mudando o biotipo delas, acabavam trazendo um certo grau de mutilação. E aí veio nessa pegada aí a ideia da cirurgia oncoplástica, de unir a cirurgia oncológica com a cirurgia estética. Eu estava acabando a residência e falei, já gosto dessa parte de cá. Eu acho que vou tentar me especializar mais ainda nessa ideia de tratar bem o câncer e tratar bem o ser humano, tentar trazer para ela uma nova perspectiva de ficar bem, apesar de ter o câncer de mama. E aí eu fui fazendo minha carreira, fui me especializando nessa área de reconstruir para já as mamas. Sair, ou seja, você sabe que tem aquela coisa meio traumática da coisa mutiladora e já sair já mais, vamos dizer assim, mais contente, já menos... Porque a gente sabe, você falando aí, o que veio na minha cabeça foi o seguinte, né? Porque assim, se você já faz isso, você está tratando 3 coisas. Você está tratando o câncer dela, você está tratando como ela vai se enxergar, ou seja, ela vai se sentir melhor daquilo, e ela se sentindo melhor a imunidade dela, porque uma pessoa que está se sentindo bem, vai ter uma chance de uma recuperação melhor mesmo. Né? Exatamente. Então, o paciente que ele se vê bem, tem uma autoimagem preservada, tem uma boa autoestima, ele tem maior engajamento no tratamento oncológico, ele adere mais ao tratamento. Além disso, tem toda essa questão da rede de apoio, familiares, equipe médica, amigos, né? Tudo isso vem a somar nessa perspectiva de bem tratar o ser humano. E na sua família, né? Porque, por exemplo, eu vejo como eu escolhi a minha especialidade, a nutrologia ela veio porque eu fui assim, nunca fui obesa, mas eu fui uma adolescente gordinha, né, que tinha assim, um pouco a mais do que tinha, por exemplo, a minha irmã, que era extremamente magrinha, e essa comparação era inevitável. Né? Gordinha para ele era 1 quilo a mais, tá? No caso dela. É que a minha irmã era muito magrinha, então 1 quilo a mais, viravam muitos a mais frente à minha irmã, assim, né? Até já contei um pouquinho dessa história. E assim, conversando com outros colegas que vieram aqui no The Doctor Show, sempre tem às vezes um interesse na especialidade de acordo com algum caso pessoal, algum caso na família. Então, no seu caso, não teve absolutamente nada, ninguém da sua família que veio a ter um câncer de mama e que por isso você despertou mais ainda esse interesse? Olha que interessante, minha família é super longeva e não me recordo de ninguém com nenhum tipo de câncer, né? Então é bastante interessante isso daí. Então não foi estimulado pela família. Todas as minhas decisões, assim, meus pais inclusive sempre me apoiaram, mas não me induziram a fazer medicina. Foi uma escolha assim, bem pessoal, e daí para frente as minhas decisões de especialidade, subespecialidade médica foi bastante pelo convívio, né? Por estar no hospital, por estar no ambiente convivendo com um determinado perfil de pacientes, eu fui me identificando com um determinado grupo de pacientes e hoje eu faço exatamente o que eu acho que Deus me colocou no mundo para fazer. Eu sou extremamente realizado, extremamente feliz com o que eu faço. Nasci para tratar de mulheres com câncer de mama, fazer reconstrução mamária, fazer cirurgias oncoplásticas da mama. Me identifico muito, sou extremamente realizado nessa área. Wesley, você acha que daí que veio essa ideia de quando você viu os carequinhas assim, que você falou assim, né?
ficou aquela coisa assim, eu vi uns carequinhas assim, foi assim, te chamou, aquilo te doeu? Foi como assim, se você tivesse visto assim, uma coisa que te foi sofrida? Quando você falou, eu vi as carequinhas, daí eu vi que os carequinhas estavam fazendo quimioterapia ou rádio, alguma coisa do tipo assim, e me chamou a atenção. O que foi esses carequinhas que você falou assim? O que era isso? Então, na enfermaria tinha os pacientes, o leito dos pacientes carequinhas. Então, naquele momento eu não entendia, era estudante do primeiro, segundo ano de medicina, e me chamava a atenção. Por que ficava careca com o tratamento? Porque a maioria das outras doenças podia ter lá insuficiência cardíaca congestiva, infarto, lúpus, enfim, quebrou a perna. Ninguém perdia o cabelo. Um grupo específico de pacientes estavam em uma ala carecas, crianças carecas, adultos carecas. Por que isso acontecia, né? Então, isso me chamava a atenção, me despertar curiosidade para entender esse mecanismo. E a gente percebia que quando a gente ia conversar com os pacientes, também principalmente as mulheres, falavam, vou perder meu cabelo, né? Então isso trazia fundamentalmente para as mulheres um drama, né? Naturalmente, porque tem a ver muito com a questão da autoestima, da beleza, aquele cabelo cuidado ao longo de vários anos, e acaba que em grande parte das quimioterapias cai o cabelo. Hoje em dia nós temos estruturas, dispositivos para conseguir preservar o cabelo em alguns tipos de quimioterapia. Olha que interessante, como é que é o mecanismo daí. Por que o cabelo cai? Naquela ocasião foi estudar por que o cabelo caía, né? Estudando em medicina. A quimioterapia, que vai na veia, ela age em todo o corpo e vai agir na célula de alta proliferação, como a célula do intestino e a célula do couro cabeludo. Então ela bloqueia esse processo. Então o cabelo cai porque a quimioterapia está lesando a célula do couro cabeludo. Aí, com o tempo, as empresas desenvolveram um produto, né, que é uma touca térmica que congela o couro cabeludo. Se congela o couro cabeludo, a quimioterapia que vai pelo sangue não chega no couro cabeludo. Então, de tal forma que você consegue preservar. Então, fundamentalmente, para câncer de mama, que é minha área de maior atuação, grande parte dos quimioterápicos hoje, através do uso da touca térmica, as pacientes conseguem ter a preservação do couro do cabelo. Vai perder em torno de 20%, 30%, mas que não dá diferença. Ela consegue manter toda a sua atividade social, profissional, sem que as pessoas percebam que está em tratamento oncológico. Como é importante essa questão, né, do dimorfismo, dessa coisa estética mesmo, né? Pensar numa coisa que é letal, né? Pode ser mortal, né? Junto com a mastectomia, muitas vezes radical, que e com a perda, ou seja, com a perda do que simboliza o feminino. Isso. Foi você que me falou que a mulher nua, se ela é pega de surpresa, ela não faz assim como o homem, ela faz assim, né? Interessante. Exatamente. Então, o feminino da mulher é o quê? Ele é representado pelo cabelo, a mama. Então, de repente, é uma doença, aparentemente é algo mortal, ainda te tira toda a sua feminilidade. E ainda, a gente falou da quimioterapia. Muitas pacientes vão precisar da hormonioterapia, que vai fazer com que os níveis de hormônios abaixem bastante. Então, ela vai ficar com perda da libido, secura vaginal, o que reduz ainda mais essa questão da feminilidade ainda. Então, os antiestrogênicos. Antiestrogênicos. Por quê? Porque a maioria dos cânceres são estimulados pelo estrogênio dependente. Se o estrógeno é gasolina, eu preciso frear esse processo, dando um anti-hormônio, né? A gente usa o termo hormonioterapia, mas o efeito biológico é anti-hormonal, que vai ficar de 5 a 10 anos. Então, você tem um efeito tamoxifena, anastrozol. Então, você vai, além de toda aquela agressão momentânea, você vai ter mais 5 a 10 anos de tratamento hormonal. Ainda bem que eu falei que os homens precisavam ejacular 20 vezes por mês, que eles precisavam dar um jeito nesse momento. Agora, o laser íntimo, ele é uma boa estratégia não hormonal para fazer nessas pacientes que usam o antiestrogênio para melhora dessa lubrificação, né, desse epitélio, né, e assim, na sua prática, você vê realmente, além do laser íntimo, outras estratégias para ajudar a amenizar isso? Então, o laser realmente veio como uma alternativa muito importante, porque se eu preciso tirar o hormônio dela, não é aconselhável fazer nenhum outro tipo de reposição hormonal. Estou dando um remédio para tirar o hormônio, então a gente não vai fazer uma reposição hormonal e, em tese, não vamos usar nenhum também creme tópico hormonal, em tese. Então, a laser terapia veio como um dispositivo muito bom, que melhora o trofismo da vagina. Outras alternativas são cremes lubrificantes e cremes hidratantes vaginais. A base de ácido hialurônico. A base de ácido hialurônico, né? Mas o laser desses tratamentos é o que é mais efetivo hoje em dia. Né? Alguns casos de baixo risco, a gente pode até dar
fazer um uso de um estrógeno tópico vaginal de baixa absorção sistêmica. Então, a molécula é grande, ele só causa benefício na região da mucosa da vagina. Promestreno, por exemplo. E pouquíssimo, quase nada, é absorvido para a corrente sanguínea. Se nada é absorvido para a corrente sanguínea, não vai estimular, né, a mama e outros órgãos, por exemplo. Mas são casos de exceção. Formalmente na bula, está lá como contraindicação em usar em mulheres com câncer de mama. Uma dúvida, até pensando um pouco na queda do cabelo. O uso do estradiol tópico capilar também é contraindicado? Aí depende do... Não se tem um estudo, assim, pelo menos que eu conheço muito claro sobre isso, mas eu entendo que se ele tiver um perfil de absorção sistêmica, o couro cabeludo é extremamente irrigado. Se a gente começar a passar para crescer o cabelo, né, e ele tiver um perfil de absorção, ele vai circular pelo sangue e vai estimular. Né? Se fosse uma molécula grande, que só ficasse realmente na superfície do couro cabeludo, talvez tivesse benefício. Mas, assim, tecnicamente falando, do ponto de vista do estudo científico, eu não saberia te falar uma resposta concreta, só como conceito. Acho que é isso. Agora, a questão da libido, Wesley, a gente sabe que ela não mora só que houve a secura vaginal, que houve uma diminuição hormonal, porque a gente sabe que, assim, o estrogênio, a progesterona, a prolactina, os hormônios sexuais femininos, etc. e tal, eles vão agir de uma maneira sistêmica, né? Ou seja, vão agir pelo corpo da mulher como um todo, dando as características secundárias da mulher, quer dizer, os seios, a vagina, o trofismo da vagina, se ela lubrifica, se ela não lubrifica, tudo isso, etc. e tal. Mas só que como neurohormônio, como neurotransmissor, aquele que está na circuitaria da libido, a gente sabe que a gente precisa de uma coisa de muito pouca, né, para que essa circuitaria da libido estivesse funcionando, ou seja, para que ela continuasse tendo vontade de ter sexo. Ou seja, em outras palavras, a libido da mulher é muito mais emocional e mental do que física. Isso. Você pode pegar, por exemplo, uma mulher extremamente rígida, com os hormônios à flor da pele, porém sem libido nenhum, e outras, né, às vezes até numa idade mais avançada, mas que tem, assim, uma cabeça bem interessante. Teve um episódio, a gente estava conversando esses dias sobre uma série, aquela série Sessão de Terapia, que foi feita com o Selton Mello. O Selton Mello, sei. E acho que na segunda temporada. E ele atendia uma senhora que ficou viúva, e ia lá na sessão de terapia, tratar o luto. Em um determinado momento, ela se permitiu conhecer também um outro senhor que também estava viúvo. E ela comenta, né, sobre esse retorno, né, à vida sexual. E a gente percebe ali um processo totalmente de autopermissão, muito mais mental do que se de fato a gente fosse observar, fazer um exame de sangue. Né? Mas é exatamente o que você falou. Assim, muitas mulheres vão se descobrir sexualmente depois, por exemplo, de que saíram da fase reprodutora. Saíram da fase reprodutiva. Então, elas conseguem se soltar finalmente. Tipo assim, o meu corpo não é mais para procriar. Se o meu sente seio assim. não é mais para amamentar. Então agora, teoricamente, eu vou fazer o que da vida? Desfrutar. E algumas conseguem orgasmo só nessa fase. Eu acredito. Muitas, viu? Agora, se você pensar, Wesley, você acha que é uma coisa mais placebo, assim, uma coisa mais da cabeça mesmo da mulher? Porque, assim, a libido é uma força que vem da sexualidade. Quando você está doente, né? Eu, por exemplo, recentemente eu sofri um acidente onde eu tive uma perfuração, perfurou a alça intestinal, fiquei com colostomia, 4 meses, etc e tal. Eu naturalmente sabia que eu não tinha libido nenhuma. Eu estava machucado, né? Minha vitalidade estava dolorido. Aliás, uma figura linda, né? Com uma colostomia, você imagina que excitante, né? Uma coisa linda, mas assim... E percebi as dificuldades do indivíduo, dos colostomizados, que tem que usar bolsa. Imagina usar aquilo pela vida inteira e aceitar o corpo com aquilo e se colocar diante de alguém para ter relação sexual com uma bolsa, né? Uma bolsa coletora de fezes, né? Que é uma coisa bem difícil, aliás... Fica bem difícil de indivíduo recuperar a libido por causa disso. Mas, assim, para mim foi momentâneo. Mesmo sendo momentâneo, o corpo da gente, ele tá usando uma força vital, está usando tudo aquilo dirigido para você se curar, vamos dizer assim, né? Então, eu como médico e também como sexologista sabia, uma hora vai voltar. A maioria das pessoas se assusta. Como é que você percebe isso, assim, no psiquismo das mulheres, assim, que assim, você pega mulheres que tinham uma libido já, reclamam, ficam com medo que não volta, como é que é isso na prática?
Então, isso é um dilema, é uma discussão do dia a dia. Então, na fase do diagnóstico e de tratamento agudo, cirurgia oncológica, quimioterapia, realmente elas estão focadas, toda a energia está focada para esse tratamento, elas têm pouca libido. Quando acaba esse tratamento mais agudo e vai entrar na fase de manutenção do anti-hormônio, a gente está falando algo em torno de 6 meses, elas estão pouco interessadas em sexo. Mas depois que passa essa fase aguda, que vai começar a fase de manutenção com hormonioterapia, elas ficam bem mais interessadas em sexo, principalmente aquelas que não tiveram uma mutilação muito agressiva, não tiveram mastectomia, né? Porque tudo é um conjunto. Então, como que se gerencia? Então, você vai estar dando um anti-hormônio que vai estar baixando as características biológicas, mecânicas, mas você vai ter, em contrapartida, dinâmica de estimular com que ela tenha mais experiência, busque mais experiência, mais tentativa do ponto de vista psicológico. Então, a gente tenta com que ela converse mais com o seu parceiro, faça outros tipos de jogos, brincadeiras sexuais, na perspectiva de tentar estimular a parte psíquica. Mas, quando vai para a relação sexual, efetivamente, ainda que dê esse gatilho de despertar o interesse sexual, você vai ter uma vagina ressecada, atrofiada em função, e começa a ter dor, e aí começa a virar um problema, vira um círculo vicioso, deletério, assim, porque quero ter relação sexual, mas dói, machuca, sangra. E aí começa a ter essa dinâmica de fazer os tratamentos locais para você permitir com que a pessoa tenha realmente uma qualidade de sexo adequada, sem dor preferencialmente, né? Então, vem os tratamentos com laser vaginal e os demais outros produtos Sabe que a gente tem. Tem que chamar a gente pra gente fazer um kit com aqueles dadinhos, com aquelas coisas todas, sabe? Aquelas, né? A gente pode bolar isso pra ele. Já não pensou? É? Já pensou? Aquele kit de dadinho que você faz em várias posições, calcinha, não sei o quê, o creme vaginal, tudo. A gente dá um jeito. Mas você sabe que eu comecei a tudo. pensar o seguinte: de repente, essa pessoa passou esse período, ela começa a dar mais valor à vida. Exatamente. Ela ganha um grau assim de maturidade que passou 6 meses, mas foram 10 anos de evolução, de valorização, e até mesmo estava num casamento que talvez o fato de você lidar com a possibilidade da perda, esse marido pode supervalorizar ainda mais essa mulher, e isso ser extremamente atrativo. Sim. Isso ser extremamente excitante pelo fato dela ter uma importância. De repente, as pessoas precisam realmente passar pela dor, o medo da perda. Sim. A gente observa 2 cenários, assim. A gente observa o casamento que estava mal, e isso é um ponto gatilho para liquidar o casamento que estava indo mal, porque ela se empodera, ela fala, caramba, meu tempo de vida, apesar do médico me falar que eu tenho uma chance grande de ficar curado, mas vai que eu não fico curado, o meu tempo de vida, ele se encurtou. Agora eu quero encontrar felicidade. Agora eu vou achar felicidade. E em contrapartida, outro fala, não estava tão bom, mas vamos resolver, porque é você que eu quero, e eles mudam a dinâmica. Então, é comum a gente ouvir a seguinte frase: o câncer me fez uma pessoa melhor. É muito comum isso daí. Então, ao final desses 6 meses, 8 meses, um ano de tratamento mais intensivo, quando a gente faz de manutenção, isso me fez uma pessoa melhor. Então, ela vai procurar ter atividade física, alimentação melhor as relações interpessoais dela, dentro da casa, com o marido, com os filhos, com os pais, vai tentar aproveitar mais a vida, porque ela entende que algo mudou e que esse tempo de vida, ou mais tempo de morte, eventualmente, assim ela começa a ver o mundo em perspectiva diferente. Então você também é um terapeuta. Como não ser? Já começou com os carequinhas lá na faculdade, você que não percebeu. Eu percebi com o cara que ele já viu, também terapeutizando já as pessoas. Eu me lembro e o cabelo é uma coisa, né? Eu não sei, assim, a mulher, ela dá um valor incrível, a gente vê essa coisa da mulher dar um valor incrível pro cabelo, né? Mas para nós homens também, eu me lembro de uma vez que eu estava dando plantão com o médico da família, no interior do Maranhão, no meio da madrugada, me aparece um rapaz de chapéu, senta, acordei, né? Fui atender, você acordou 3 horas da manhã para atender, tem que ser alguma coisa grave, pelo menos, né? Para ele era grave, porque ele chegou e sentou na minha frente, falei, pois não, o que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Ele tirou o chapéu e falou, o problema é esse. Eu falei, o chapéu? Não, doutor, isso. Ele era calvo. E ele descobriu isso às 3 da manhã. Naquele momento, eu pensei isso. Às 3 da manhã vem me dizer isso, né? Quer dizer, é uma urgência, né? Mas
para ele era o único momento em que ele se sentiu solto, ele tinha vergonha de falar para alguém, ele conseguiu só ir às 3 da manhã. Ou seja, ele pra passou conversar 3 com o anos médico. elaborando como pedir essa ajuda e por acaso esse estalo aconteceu. E bem no meu dia de plantão. Né? E Achou uma pessoa propícia, né? E aí foi acho. terapia, né? E aí foi conversa, etc e tal, não sei o que, daí expliquei que já existiam os inibidores hormonais para fazer crescer cabelo, etc. Eu expliquei, etc e tal, já era acessível, já tá piriri, parará, falei. E depois a gente continuou a conversa fora, né? Mas você vê, um indivíduo tão, assim como uma mulher que também se sente mutilada diante de alguma coisa, né? Assim, cada Não é por um nada não, liga, mas o né? meu marido, ele é calvo total. Tô há 23 anos com ele, não abro mão do meu carequinha. Aí, ó. É dos carecas Não que elas há- gostam eu muito. acho. Aí, ó, tá vendo? Eu acho. então, Um beijo, Ed. Então, beijo, Ed, também. É. Que eu sabe que eu amo o Ed também. Entendeu, né? Entendeu. Mas olha, eu tô assim, muito feliz de encontrar um profissional como você, que tem. Eu sabia, gente, essa história é a história que motiva. Você vê você me contando do pediatra que te atendeu aos 7 anos de idade. E ele teve o poder de te impactar e você ser essa pessoa hoje, tratando de uma série de mulheres. Você imagina quantos médicos estão aí nos assistindo, quantos que não sabiam ainda se iam ser médicos ou não, que querem se espelhar em você. Então, eu acredito que esse programa, ele... assim, não só o fato do podcast ficar no YouTube, porque esse programa ele vai ser visto e revisto. As pessoas que vão assisti-lo e reassisti-lo estão ali. Do mesmo jeito que esse paciente carequinha foi aparecer para você às 3 da manhã, esse programa vai ser assistido por alguém que está na medicina falando, e agora, para que caminho que eu vou? Não tenha dúvida de que você hoje foi uma peça fundamental. Fundamental. E eu quero muito te convidar para estar com a gente na nossa imersão, que vai acontecer em março. Depois eu vou passar certinho a data. Queria te perguntar se dentro de tudo que você nos contou, tem algo que você queira compartilhar, alguma história específica, alguma paciente que marcou. Tem alguns casos que marcam bastante. Eu tenho muito paciente jovem. Então, teve uma paciente com 30 anos de idade. Ela estava noiva, ia casar. E descobriu um câncer de mama, tomando banho, planejando o casamento, tomando banho, sentiu um nódulo na mama. Aí foi no ginecologista, casamento marcado, tudo bonito. E a ginecologista suspeitou, pediu o exame de ultrassom, mamografia, e ela foi me levar este exame. Ele chegou lá, lesão Bihard 5, gânglio contaminado na axila, só no exame clínico eu já sabia já. E aí eu tive que falar para ela falou, doutor, quando que eu posso, o que eu preciso fazer, meu casamento é daqui 30 dias e tal. Aí eu fui fazer a biópsia, explicar para ela que tinha uma suspeita de câncer, com muita delicadeza, né? Porque ela tinha um casamento planejado de 2, 3 anos, uma super festa. Então, a gente foi falar com ela, pedi a biópsia e veio uma biópsia de um câncer chamado triplo negativo, um sobrenome, que a gente brinca, câncer tem nome e sobrenome. Então, carcinoma invasivo do subtipo do sobrenome triplo negativo. E esse subtipo, esse sobrenome é o que é importante para a gente entender qual que é a sequência do início do tratamento. E ela precisava começar o tratamento com a quimioterapia primeiro. Esse triplo negativo, com aquele estadiamento, demandava a quimioterapia. E aquela consulta foi uma consulta muito difícil, assim, porque ela estava vendo ali o sonho dela, que era próximo, então nesse momento já estava 3 semanas, 4 semanas quando ela chegou com a mamografia, até sair a biópsia, imunistoquímica, mais 7, 10 dias, então estava 20 dias do casamento. Nossa E ela precisava muito, enquanto ser humano, de uma ajuda, né? Ela falou, doutor, meu sonho é casar, me ajuda, como que eu consigo melhor gerenciar isso daí e pouco me prejudicar? Eu entendi tudo, ficou muito desesperada, mas depois ela assimilou a ideia. E aí ela ficou muito próxima de mim, a gente começou a elaborar um plano de tratamento. Então a ideia foi que ela casasse, né? Eu imaginei. E na sequência do casamento começa o tratamento. Ela iria bloquear a lua de mel dela, né? Que ia passar 15 dias fora, para deixar essa lua de mel para depois, porque ela queria aumentar a chance de cura dela. Então ela casou, realizou a festa dos sonhos dela. E logo na sequência, 2, 3 dias depois, começou o trâmite de quimioterapia. Ela teve que fazer uma quimioterapia mais pesada, não deu para preservar o cabelo. Então, esse caso me marcou muito, assim, porque é algo que ela tinha um sonho muito grande.
e que a gente conseguiu tentar gerenciar, minimizar essa dor dela, de ter que eventualmente bloquear o casamento e tal. E foi algo que muito nos aproximou. Então ela conseguiu, então, casar, começou a quimioterapia, ficou carequinha, depois fez uma super cirurgia da mama, conseguiu restabelecer a forma, a função, a estética da mama. E depois ela fez a lua de mel tão sonhada, né, nessa fase que passou a fase aguda do tratamento. E ela é muito agradecida por essa dinâmica. Foi uma experiência muito, muito grande. Já tem quase 10 anos. Eu já estava mais pro início da carreira, assim. E foi algo que me marcou bastante, porque mostrou uma grande união, assim, do médico com o paciente, um querendo interagir, ajudar o outro, assim. E é algo que ela, assim, é muito agradecida até hoje e está sempre muito próxima. Ah, que legal, porque a gente é ensinado na faculdade desde sempre, né? A não estar muito próximo do paciente para evitar sofrer. Se né? preservar, Se e preservar. e continuar bem para outros, mas de repente a gente chega num ponto que não é a faculdade que a gente vai aprender, é na vida e é no dia a dia, onde você é capaz de se envolver, mas é capaz de se proteger o suficiente para estar bem e cuidar de outros, que a vida continua. E eu imagino que também deva ter algum caso específico, alguma paciente que você perdeu e que, quem sabe, se puder compartilhar, não sobre a paciente, mas sobre a sua sensação, porque na medicina a gente é um meio, a gente não é o fim. Exato. A gente é apenas um meio de transformação do ser humano, onde a decisão não depende da imunidade, depende da individualidade bioquímica de cada um. Então tem uma história muito interessante. Tinha uma paciente, o nome dela é Ana Beatriz. Depois eu vou contar o porquê da Ana Beatriz, que marca muito esse nome para mim. Ela, uma descendente japonesa, 25 anos, 28 anos de idade, também descobriu um tumor de mama pequeno, um check-up com o médico ginecologista dela, e era de um subtipo chamado HER2. Então, câncer de mama do subtipo HER2. Tem um subtipo triplo negativo, que era outro caso. Pequenininho, ela tinha tudo para ficar curada. Fez a quimioterapia, a lesão reduziu bastante com a quimioterapia neoadjuvante, quimioterapia da antes da cirurgia, fez a cirurgia, mas 3 meses depois da cirurgia, essa paciente teve uma crise convulsiva e me ligou de casa. Crise convulsiva. A mãe dela ligou, minha filha teve crise convulsiva, o que eu faço? Vem aqui para o socorro que a gente precisa avaliar. Ressonância de crânio, cheio de metástase cerebral, com tumor pequeno. Então, assim, fugiu a lógica da medicina. E é uma paciente que, assim, a gente se deu muito bem. E ela, com metástase cerebral, começou um tratamento agora já no cenário paliativo, radioterapia de crânio, corticoide, então ela começou a ficar bastante inchada. E ao longo dessa jornada, enquanto doença metastática, ela me tinha como principal médico de referência dela, assim. Então ela sempre ia nas consultas, mesmo com outras áreas da radioterapia, da oncologia, mas sempre ela queria me ver. E a gente criou muito vínculo. E ela teve, assim, um processo de morte em função disso muito dolorosa, porque a doença progrediu, ela começou a perder controle miccional, controle evacuatório, dificuldade de caminhar, começou a ficar na cadeira de rodas, e foi um processo muito duro, muito sofrido para mim e para ela, que a gente acabou ficando amigos, mais próximos, além da relação médica, a gente começou a ficar próximo. Ela tinha os medos, anseios que ela compartilhava comigo, ela não tinha filhos ainda, mas ela tinha muito medo de como iriam ficar os pais dela, né? E ela pedia sempre conselhos e para conversar com os pais, para entender que ela mais cedo ou mais tarde deixaria este planeta, esse mundo, antes que os pais dela partissem. Então isso era muito difícil, ela não conseguia contar os pais mais japoneses, né, descendentes japoneses também, muito difícil de comunicação. E por fim, ela acabou falecendo cerca de 1 ano depois dessa doença metastática. E ela ficou assim muito próxima. Eu guardo muito esse nome dela, e depois de um tempo a gente acabou escolhendo o nome de uma das minhas filhas como Ana Beatriz, que é uma forma que eu tinha assim de me lembrar mais ainda dessa paciente. Foi uma paciente que realmente marcou muito ao longo da minha carreira médica, assim. E eu sempre assim, nossa, ele é uma pessoa doce, é uma japonesa, assim, fantástica. Um ser humano maravilhoso, que preocupava com as pessoas, assim, nos mínimos detalhes. Era fantástico, uma pessoa que impactava a vida de todo mundo por onde passava. Infelizmente, acabou deixando esse planeta de uma forma precoce em função de um câncer de mama que era pequeno. Isso que não me conformava, assim. Tumor muito pequeno e acabou tendo metástase, né? Fugiu o que a gente fala, não leu o livro esse tumor, né? Na linguagem médica, assim, né? A gente fala as doenças que não leem os livros de medicina. Fugiu ao habitual. E mexem com a gente, né? Porque, assim, é impossível. É isso que a gente sempre fala, né, Lili?
Ou seja, ele imortalizou a paciente, dando nome para a filha, gente. Dando nome para a filha. É um The Doctor Show. Não, puramente por um favor, Doctor Show. Vamos aplaudir, porque isso é ser humano junto com os outros humanos. Eu costumo dizer que assim, nós não somos médicos, nós somos humanos tratando de humanos, né? Nós somos, se a gente tirar a nossa parte humana, né, de nada vai valer a técnica. Exatamente. Assim, como é que o universo, ele traz as pessoas certas, né? Sim. Eu queria, talvez, a gente marcar até um outro podcast para trazer, porque eu tenho certeza que você tem casos e casos para ilustrar, porque eu acho que a medicina hoje ela está precisando disso, está precisando de exemplos. E eu fico muito feliz de poder ser uma mediadora, né, entre quem está assistindo, entre você poder compartilhar tudo isso. Vamos dar, então, os contatos. Gente, assim, é muito emocionante para mim, de verdade. Eu estou tentando até me controlar para voltar e a gente falar o seguinte. Quem quiser saber mais sobre o Dr. Wesley Andrade, qual é o Instagram? Dr.Wesley Andrade. Então, Dr.Wesley com W, Y no final. Perfeito. Andrade, quais é o seu site? Você tem site? O site é www.drwesleyandrade.com.br. Então, é o mesmo. Olha, tô assim, recuperando. Vou precisar de você, viu, Dr. Borzino? Aliás, o Instagram do Dr. Borzino. @drborzino. Com Z? Exatamente. Com B de bola, Borzino, @drborzino. E o meu, @doutora por extenso, sem ser o DR, Liliane. Assista também ao nosso podcast no YouTube, o The Doctor Show Oficial. E no Instagram, The Doctor Show Oficial. Gente, eu tô me recompondo aqui, tá? Assim, até... Pode deixar que a gente vai chegar lá. Eu não canso de te aplaudir, viu? Maravilhoso. Foi fantástico mesmo. Foi exemplo humano. E você atua aqui em São Paulo mesmo, né? Aqui em São Paulo. É aqui em São Paulo mesmo, né? Então... E a gente vai conversar muito mais depois disso. Valeu. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, gente. Ai.